Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira semana deste mês de agosto. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, que traz o título A Fé que Transporta Montanhas. Hoje, trabalharemos os itens de 8 a 10. E o subtítulo é A Figueira que se secou. O codificador Allan Kardec, ele vai extrair uma passagem do Evangelho de Marcos, em seu capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Então, nós vamos ler a passagem, depois veremos o comentário do próprio Kardec e dialogaremos para compreendermos os objetivos da fé. Diz assim o evangelista Marcos: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Então, nós lemos o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, e os versículos 20 a 23, que o codificador Allan Kardec extrai para trabalhar esses itens do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, nós vamos encontrar também esta mesma passagem lá no Evangelho de Mateus, que eu gostaria de fazer a leitura. Está no capítulo 21, versículos 18 a 22 do Evangelho de Mateus. Quem estiver com o texto bíblico em mãos e quiser nos acompanhar, estejam à vontade. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como? Secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se não tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 21 que eu li. Vai até o 22. Porque o 22 diz assim: E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Allan Kardec vai trabalhar este versículo em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, neste capítulo 19, Kardec está nos propondo a fé, o entendimento da fé. E nessas passagens bíblicas que ele vem extraindo, em especial a que nós lemos hoje, que faz parte dos itens que nós iremos trabalhar, ele mesmo irá nos propor uma interpretação.
nós vamos ler primeiro as colocações de Allan Kardec para observarmos como que o codificador está abrindo para nós um entendimento mais dilatado, mais amplo no que concerne às questões de fé, as conceituações de fé. Ele vai dizer assim, a respeito da figueira, que ela é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas que, na realidade, nada produzem de bom. Então, nós vamos observar que a figueira, na colocação do codificador, ela está sendo representada como um símbolo das pessoas. Quem são as pessoas? Nós, os seres humanos. Então, o codificador está iniciando, mostrando-nos que os símbolos do Evangelho, especialmente as árvores, que nós vamos comentar um pouco sobre elas, elas fazem referência a nós, seres humanos. E no caso da figueira que secou, ele continua. Aí ele vai falar aqui um pouco dos oradores. Os oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados de verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas que quando vamos analisar de forma profunda o que acabamos de ouvir, e se ela não tem nada alinhada com os nossos corações, que tipo de aproveitamento poderemos ter? E aí, ele vai ampliar o conceito da figueira seca, ao dizer, é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. E vai dilatar mais ainda, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que as pessoas que não são úteis, os sistemas que são vazios e todas as utopias que não estão dentro da realidade, dentro das bases da lei divina, serão como a figueira que se secou, conforme irá dizer Kardec, pois dia virá em que todas essas colocações, pessoas, sistemas, utopias, estarão secas até as raízes. Então, Jesus está, vou colocar entre aspas, tá? Essa palavra, condenando tudo aquilo que não está de acordo com a lei divina à esterilidade. Isto é, não dará continuidade, não terá como dar prosseguimento, pois tudo que é contrário à lei não pode prosperar. No caso, a lei divina. E lá no item 10, estou aqui já antecipando, ele vai especificar agora a questão dos médiuns. Vejam bem, o que Kardec diz? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes para transmitirem as instruções dos espíritos superiores. Por isso, eles se multiplicam de maneira que o alimento seja abundante. Isto é, o alto tem favorecido a todos nós com um alimento
para as nossas almas. E os médiuns ostensivos e aqueles que não são ostensivos também têm responsabilidades muito grandes nesse concerto, principalmente a nós que nos encontramos dentro da doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido. E aí ele vai dizer: eis porque são dotados de faculdades para este fim. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão muito especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos, pobres, grandes, pequenos, a fim de que em toda parte todos possam receber o amparo e o alimento que vem do alto. Então vejam bem que coisa interessante. Kardec está extraindo uma passagem bíblica do Evangelho de Marcos, fizemos a leitura também da de Mateus, e extraindo a questão da figueira, simbolizando-a como nós, seres humanos. Lá em Marcos, há uma passagem que é do cego de Betsaida, onde Jesus fará uma cura, que está lá no capítulo 8, em seu versículo 24. Jesus, ao curá-lo, pergunta-lhe: e agora, vê? E a resposta do cego foi a seguinte: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Está em Marcos capítulo 8, versículo 24. Só existe dentro do Evangelho de Marcos essa colocação. É interessante porque Kardec ele vai conceituar as árvores, simbolizando-as nós, seres humanos. Mas não é somente nós, seres humanos. Tudo aquilo que nós temos desenvolvido ao longo dos séculos e dos milênios no campo do progresso, em todas as áreas física e espiritual, nós estamos trabalhando as questões relacionadas à fé. Mas o que vem a ser fé? Nos itens anteriores, Kardec diz que a fé nos leva ao entendimento de crenças e preceitos religiosos. Mas será somente isso? O entendimento de fé? O que venha a ser fé? Porque eu fiz a leitura do item 9 e do item 10, justamente para que nós possamos abrir, ampliar essa conceituação. Kardec fala-nos dos médiuns. É uma coisa específica. E ele fala que as pessoas, se elas não serem úteis umas às outras, se tornarão como uma figueira que se secou. Estéril. Não servirá para nada. Quer dizer, não dará bons frutos, ou não dará fruto algum. Nós não vamos adentrar nessa interpretação da passagem bíblica. Vamos apenas ficar com as questões de fé, a que o capítulo 19 está nos convidando a uma reflexão muito profunda. Você sabe o que é fé? Você tem fé? Será que nós já conseguimos alinhar em nossa estrutura espiritual, emocional, a fé? Bom, lá no livro Consolador, foi feita uma pergunta a Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier,
que é a pergunta de número 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? É a pergunta direcionada a Emmanuel. Poder-se-á definir o que é ter fé? Resposta: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, vejam bem coisa interessante. Emmanuel está nos direcionando para fora do campo exclusivo das religiões institucionalizadas, daquelas que nós fomos, durante milênios, recebendo uma educação no que concerne ao entendimento, à compreensão e à busca de Deus. Quando se fala fé, obviamente, nós conceituamos Deus, a crença num poder superior. Mas será só isso? Emmanuel está dilatando. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Eu vou repetir. Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Ele está falando para o espírito que está encarnado e que está trabalhando o seu campo de individualidade, e também para o espírito desencarnado, que continua as provações do outro lado, de burilamento. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. É diferente. Olha que colocação que Emmanuel nos traz. Conseguir a fé. Como que nós conseguiremos a fé? Será que nós vamos ao estabelecimento comercial e com um dinheiro físico, material, comprar a fé para consegui-la? Não. Emmanuel está nos dizendo que, para conseguirmos a fé, necessário se faz conquistar essa fé. Adquirir a fé é desenvolvê-la em nossa intimidade. Este é o objetivo. E aí nós vamos passar pelas fases. Primeira, eu creio em Deus. Eu creio no poder superior. Eu creio na bondade divina. Isto é uma coisa. Essa fase, todos nós nos encontramos. E nós poderíamos aqui abrir um parênteses para fazer uma colocação, que essa fase do eu creio está dentro da conceituação que Allan Kardec nos chama a atenção neste capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé cega. Será que nós ainda transitamos pela fé cega? Será que nós já conseguimos sair desta fé cega e adentrar a fé raciocinada? Porque a fé raciocinada significa eu sei. Eu sei. E aí continua Emmanuel. Mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé
não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. É a resposta à questão de número 354 do livro O Consolador. Então, Emmanuel, ele está mostrando para nós, da mesma forma que Kardec está trabalhando neste capítulo 19, o desenvolvimento que cada um de nós devemos trabalhar conosco para conquistarmos, adquirirmos esta fé. E aí nós vamos entender uma colocação de Jesus, quando ele diz que a fé é como um grão de mostarda. Vejam bem. A fé é como um grão de mostarda, porque este grão de mostarda, pequenina, necessita cair no solo, germinar, desenvolver, crescer e dar frutos ou benefícios a quem quer que seja, para começarmos a trabalharmos em nós o reino de Deus. E aí, a doutrina espírita, ela vai trazer para nós chaves para penetrarmos algumas questões bíblicas que parece difícil entendimento. Já foi comentado aqui várias vezes a respeito dos símbolos que estão contidos não somente no Novo quanto no Velho Testamento. E as árvores do Novo Testamento e do Velho Testamento são símbolos. São símbolos, conforme Kardec colocou, das pessoas, dos seres humanos, dos espíritos. Da mesma forma que Marcos registra no versículo 24, capítulo 8. O homem cego, ao ser tocado e curado por Jesus, Jesus lhe questiona: o que vês? Vejo os homens como árvores que andam. Estava vendo turvo, embaçado. Jesus impõe a mão de novo, retira e faz de novo a pergunta: e agora? Como vês? E ele responde: agora vejo de forma clara, nítida e objetiva. Quando nós nos encontramos dentro da fé cega, nós estamos observando as coisas e tendo uma compreensão das coisas de forma turva, embaçada. E é por isso que nós entramos em situações desagradáveis, que vão nos levar a quedas. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência pela razão, o livre-arbítrio pelo discernimento do caminho correto, nós vamos aprendendo essa conceituação que Emmanuel nos traz. Agora eu sei. E por que sabemos? Porque estamos vivenciando as experiências necessárias ao burilamento e ao crescimento de nosso ser espiritual. O nosso querido irmão Honório Onofre de Abreu, ele vai trazer para nós uma conceituação muito interessante em relação à figueira seca. Ele diz assim, que a figueira seca do Evangelho simboliza base de... Aliás, a figueira seca não, desculpem. A figueira, tá? A figueira, ela simboliza a base de entendimento moral de cada espírito. A figueira, não a seca. A figueira simboliza a base
de entendimento moral de cada espírito. Pai Delano, como assim? Base de entendimento moral. Então, vejam bem. Nós temos, então, 3 fases. Vamos conceituar desta forma didática para compreendermos essa colocação de Honório. Fé cega. A fé cega, ela vai dar instrumentalização por intermédio do desenvolvimento do espírito, mediante as suas reencarnações, até que ele consiga brotar a figueira. A figueira. E ao conseguir brotar essa figueira, ela vai iniciar o processo de amadurecimento para buscar a maturidade moral. Quando conseguirmos avançar, chegaremos ao estágio da fé racional ou fé raciocinada. E após avançarmos da fé raciocinada, entraremos numa conceituação de fé que já está sendo trabalhada pela espiritualidade desde há 2000 anos atrás, mas que nós ainda não conseguimos chegar. Eu falo nós, a grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados na Terra. Não conseguimos chegar a essa condição, a este estágio. Qual é? A fé viva. Então, nós temos a fé cega, a fé raciocinada e a fé viva. São 3 etapas diferentes. E a figueira, ela está simbolizando o reajustamento do espírito nas bases morais para que ele possa não dizer mais eu creio, mas agora eu sei. Bom, como é que nós poderíamos entender isso? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, Adão e Eva no paraíso. Qual o entendimento que nós temos de paraíso? Existe um entendimento teológico, bíblico, conceituações de doutrinas e crenças religiosas. Mas Emmanuel, este benfeitor, este coração querido, no livro Pão Nosso, capítulo 81, ele vai trazer uma lição para nós muito interessante. Ao dizer-nos que a lição do Calvário, ele está extraindo uma passagem de Lucas, é aquela onde Jesus está sendo crucificado entre 2 malfeitores. E ele dirá, no Calvário, Jesus, através da lição que o mesmo nos dá, renovou a concepção de paraíso. Então, vejam bem a colocação de Emmanuel. No Calvário, Jesus renovou a concepção de paraíso. Adão e Eva estão no paraíso. Não vamos adentrar isso, mas apenas entender que, de repente, eles ouvem um ruído. Que ruído é esse? Narra o texto bíblico, é Deus. E eles, ao verem Adão olhando para Eva e Eva olhando para Adão, que estavam nus, porque os olhos dos mesmos tinham sido abertos, pois haviam comido do fruto proibido, eles pegaram folhas de figueira para se cingirem. Folhas de figueira para se cingirem. O que significa isso? O que é estar nu? Nu de valores morais e espirituais. Então, eles começaram a cingir de folhas de figueira. Foram amparados pela lei moral, a fim de que pudessem fazer com que essa lei pudesse ser trabalhada.
Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48, nós temos uma passagem muito interessante, onde o apóstolo Filipe leva Natanael até Jesus. O apóstolo Natanael, que é o apóstolo Bartolomeu. Natanael e Bartolomeu é o mesmo apóstolo, ok? E quando Natanael chega próximo a Jesus, Jesus diz assim: eis um verdadeiro israelita. E aí ele questiona: de onde me conheces? E Jesus diz a ele que o tinha visto debaixo da figueira. É um ensinamento muito profundo. Muito profundo. E nós vamos observar que, acho que o tempo não vai dar, o tempo está correndo, que a figueira, tanto quanto as outras 6 espécies de árvores que são trabalhadas no Velho e no Novo Testamento por Jesus, pelos profetas e pelos livros que os contêm, são 7 espécies de árvores, onde cada uma dessas espécies estão traduzindo o simbolismo dos espíritos no processo evolutivo em que se encontram. Nós temos trigo, cevada, videira, figueira, romã, oliveira e tamareira. São as 7 espécies trabalhadas pelo contingente dos hebreus no planeta Terra. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8. Bom, então a figueira, simbolizando as pessoas que necessitam trabalhar o campo de moralidade para se alinharem à lei divina, aquela que secou, ela está completamente desvirtuada desses valores. Então, ela se torna estéril. E é por isso que Kardec colocou que todo sistema, qualquer utopia, qualquer filosofia, ideologia que não está alinhada com a moral que representa a lei de Deus, que é o bem, não tem condições de sobreviver. Por si só, secará até a raiz, porque é da lei. Bom, mas eu disse aqui sobre a fé viva, que é um estágio que nós ainda não nos encontramos. Quem falou da fé viva pela primeira vez? Paulo, na carta aos Romanos e na carta aos Hebreus. Na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, o Paulo vai dizer assim: o homem é justificado pela fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele diz: o justo viverá pela fé. Obviamente, não vamos adentrar aqui as interpretações que foram dadas a esses versículos, destes capítulos trabalhados por Paulo. Mas o próprio Paulo, ele vai interpretar para nós o significado dessas 2 passagens. O homem justo e o justo viverá pela fé significa a fé viva, que representa a obra de alinhamento em que o espírito produz no campo da moralidade com Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que durante 4 semanas vem sendo trabalhada, Valdir tem trabalhado conosco cada um dos espíritos que responderam a Allan Kardec, Santo Agostinho, Lamennais, Platão e, por último, Paulo. O Paulo diz assim: é preciso fé ardente e viva. Está lá na resposta que ele dá. Fé ardente e viva. O que significa fé viva?
é essa colocação de Emmanuel. Eu agora não vou dizer eu creio, eu sei. Eu sei. Então, nós estamos trabalhando o desenvolvimento dessa fé, passando pelas experiências, especialmente na atualidade, onde estamos sendo convidados a testemunhar, não a crença, não eu creio em Deus e Deus vai suprir as minhas necessidades. Mas a necessidade agora é, eu sei que eu, como espírito, e aí entra o campo do segundo estágio, fé raciocinada. Por que eu estou encarnado? Por que eu estou numa família? Por que eu estou em Belo Horizonte? Por que eu tenho esse emprego? Por que eu adquiri essa doença? Por que eu estou passando por essa dificuldade? A fé raciocinada nos dá a resposta. Mas será que nós temos parado para analisar isso? Ou ainda continuamos transitando na fé cega? É uma reflexão. Então, precisamos avançar. E aí, Kardec nos convida a analisar que, conforme Jesus disse aos apóstolos, neste ensinamento da figueira que se secou, jamais nasça fruto de ti. O que representa a figueira que secou? Tudo aquilo que não está de acordo com a lei divina. Mas o tempo urge, já passou o tempo, nós vamos fechar por aqui, deixando, não queria deixar nenhuma dúvida, mas apenas elementos para nós refletirmos e compreendermos a importância dessa atual existência. A importância da informação que o Espiritismo tem nos oferecido. A importância de testemunharmos em nosso dia a dia, não mais a fé cega. E se ainda estamos amealhando, consolidando, estruturando a fé raciocinada em nossos corações, precisamos compreender que necessitamos avançar para a fé viva. E aí, os exemplos que temos, vamos pegar só de Paulo, nos mostra o que significa fé viva. Porque ele foi um exemplo de fé viva após ter vivenciado as 3 fases da fé naquela existência. Fé cega, ele teve. Depois ele passou para a fé raciocinada. E depois ele foi atuar na fé viva. Por isso ele encerra as respostas da questão 1009 ao dizer-nos fé ardente e viva, que Allan Kardec depois dará continuidade a uma nota e que nós vamos passar agora para o Valdir, que dará continuidade com a lição do Livro dos Espíritos. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. Boa noite para todos. Obrigado, Delano, aí pelas... A Marília disse que você... Como é que é? A Marília falou, Delano, mais uma vez minha cabeça vai para trás. Para trás de quê, Marília? Tem que ir para frente. Pois é. Aí, aproveitando essas perguntas que o Delano fez aí, só para ampliar um pouquinho a ideia do raciocínio, né? Aquela que a gente fala no curso de expositor, são 6 perguntas, né? O que, por quê, para quê, quando, como e onde. Certo? 6 perguntas. O que, por quê, para quê, quando, como e onde. Aí está o resumo de tudo que a gente precisa fazer para desenvolver o raciocínio lógico e achar as respostas. Claro, achando a resposta, o raciocínio está completando, né? Obrigado, Delano. Obrigado a todos aí pela presença, pela participação direta ou indireta.
E vamos continuar agora com o Livro dos Espíritos. E hoje, finalizando aqui aquela questão que demorou bastante, né? A questão 1009. Achei interessante a gente pegar cada parte e cada resposta e trabalhar. Nem tinha como ser diferente, né? Senão a gente tem que ficar fazendo resumo, e o resumo acaba atrapalhando. Então, o que nós vamos ver aqui hoje? A questão 1009 do Livro dos Espíritos, né, a quarta parte, estamos quase chegando no finalzinho, porque são 1019, e nessa questão foi perguntado sobre as penas eternas. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E a resposta inicial: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, o que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Então, aqui, exatamente aqui já tem o exemplo, ele já está chamando, né? Para consultar, interrogar o bom senso e a razão, ou seja, o raciocínio. Então, nós vamos interrogar o quê, por quê, para quê, quando, como, onde. Onde a pergunta que encaixar melhor aí para clarear, nós vamos usar até achar as respostas. Se for o caso, a gente faz todas, tá bom? Então, nós vimos a resposta de Santo Agostinho, que foi essa inicial, depois nós vimos do Lamennais, depois do Platão, depois do Paulo, o apóstolo, e hoje nós vamos ver o comentário do Kardec. O que é interessante aqui? As questões do Livro dos Espíritos, na tradução do Herculano Pires, está mais destacado isso até. Tem momentos em que, a grande maioria das vezes, a resposta é dos Espíritos, né? Ou melhor, em todas as respostas, os Espíritos que respondem. Mas em algumas delas tem um comentário do Kardec. E na tradução feita pelo Herculano Pires, o comentário do Kardec está em negrito. Só que aqui nós tivemos várias respostas. E uma delas, ou seja, um desses comentários que virou uma mensagem sobre o assunto, é do Kardec. Se nós juntarmos tudo que cada um deles explicou sobre o assunto, nós vamos chegar à conclusão assim, definitiva que realmente não existe condenação eterna em hipótese alguma. E o Kardec vai completar isso. Como eu falei antes dos comentaristas, né? Santo Agostinho, Lamennais, Platão, Paulo, quem é o Kardec? Quem é Allan Kardec? Tem umas pessoas novas aí que, de repente, estão chegando agora no Espiritismo, né? Ou chegando no cantinho e no Espiritismo. E quem é o Allan Kardec? Porque as pessoas falam de Allan Kardec, mas quem é Allan Kardec? Então, o Allan Kardec é o pseudônimo de um professor francês, nascido em 1810, na França. Não, 1804, isso, 1804. Estou confundindo com o Chico, que é 1910. Então, ele nasceu na França em 1804, foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Durante os primeiros 50 anos de vida, praticamente, ele ficou se preparando. Então, ele estudou na escola do Pestalozzi, e o Pestalozzi era aquele professor que dava aos alunos a oportunidade de raciocinar. Ele deixava que eles se desenvolvessem livremente. Então, com isso, e ele, com a inteligência que tinha, foi facilitando a vida dele, e ele foi desenvolvendo essa capacidade de fazer o raciocínio lógico. Então, essa didática do Kardec, do professor Rivail, que mais tarde realmente se tornou professor de matemática, escreveu alguns livros, inclusive, né? E só aos 50 anos de idade é que ele começou a se interessar pelo estudo do magnetismo
E, através do estudo do magnetismo, ele chegou ao que é hoje o Espiritismo. Porque, ao frequentar as reuniões, ele viu que o que acontecia lá não era exatamente o que as pessoas diziam. Então, ele via que tinha realmente algumas manifestações, tipo, os objetos se movimentavam, davam respostas. E ele chegou à conclusão que as respostas eram através do movimento dos objetos, mas as respostas eram inteligentes. E os objetos não eram inteligentes. Mesa, banco, cestinha, aquelas coisas todas, não tinha inteligência. Então, o que ele fez? Usando esse raciocínio lógico, ele foi estudar para descobrir o que tinha por trás daquelas respostas, baseado num axioma científico, que ele usou mais tarde também. Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, então a causa tem que ser inteligente. E ele não conseguia enxergar ali ainda a causa inteligente. E foi a partir daí que ele foi estudar, encontrou uma família onde tinha os médios, estou resumindo bem, né, gente? Tinham os médiums, as médias, as jovens médiums, né, na família, e a partir daí ele começou a estudar e começaram as manifestações através da escrita, e ele ia fazendo as perguntas, foi organizando, perguntando, os espíritos respondendo, até que chegou a uma conclusão, a partir da resposta. Então, qual que era o método que ele utilizava, que virou o método espírita para nós hoje? Era exatamente esse de buscar a lógica dos fatos, dos acontecimentos. Então, ele começa, por exemplo, na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele perguntou o que é Deus. Depois ele pergunta o que é espírito e vai perguntando, né? Por exemplo, na questão número 4, quando ele usa o axioma científico, ele pergunta onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem para ele, né? Num axioma utilizado pelas vossas ciências. Não há efeito sem causa. Ou seja, uma confirmação de um método que provavelmente ele já sabia. Aliás, eu acho particularmente que o Kardec já sabia tudo. Ele já tinha uma boa noção, uma boa lembrança, pelo menos, de tudo que ele perguntou, mas o que ele perguntou foi nos representando. Ele nos representou durante esse tempo, organizou o Livro dos Espíritos com 500 e... Uns falam 501, outros 500 e pouco, outros 520 e poucos, mas ele organizou o Livro dos Espíritos com em torno de 500 perguntas e respostas e publicou esse livro em 18 de abril de 1857, na França. E nessa data nasceu o Espiritismo, nasceu o Livro dos Espíritos e nasceu o Allan Kardec, porque o professor Rivail, ele achou que não devia ligar o nome dele, já relativamente conhecido, com essa nova obra, com essa nova doutrina, que ele era o codificador, que ele era o responsável por ela. Então, ele mudou o nome e passou a usar um pseudônimo, que é Allan Kardec, que, segundo os estudiosos, foi um nome que ele já tinha utilizado em uma outra existência anterior, e agora, alguma lembrança, uma intuição, ele vem a se chamar Allan Kardec. Então, ele é o codificador do Espiritismo, ele foi o responsável pelo plano espiritual para trazer para nós essa nova doutrina em nome do Consolador prometido por Jesus. Com essa doutrina, ele traz a consolação. Perguntando aos espíritos quem eram eles, e eles se identificavam e se denominavam espíritos, né? Diziam que eram seres que tinham vivido aqui na Terra e começaram a trazer, dizendo a ele que traziam uma nova, vamos dizer, uma nova doutrina, uma nova orientação que faria a transformação moral da humanidade. Ela proporcionaria isso, transformação moral da humanidade. A partir, depois, a gente vai estudando e vai descobrindo
que essa transformação ela vai acontecer através da nossa conscientização de que somos individualidades e de que somos responsáveis por nós mesmos. Quando a gente chega a essa conclusão e vai caminhar para essa questão aqui do castigo eterno, por exemplo, nós vamos concluindo, né, através do raciocínio, inclusive, dos ensinamentos, que não teria nenhuma lógica, e que estaria totalmente fora do bom senso, né, da lógica, se nós desenvolvêssemos, se nós atingíssemos um determinado grau de inteligência, de entendimento, e depois, cometendo um pequeno deslize, perdesse tudo. Então, agora, ele traz os comentários dele a essa questão 1009. E aí ele diz: com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Ok. Se esses castigos, porém, lhes são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Então, isso é muito sério. Por quê? Você pega uma criança, ameaça uma criança com uma mentira ou com uma meia-verdade, mas ela fica amedrontada e faz aquilo que você quer que ela faça, né? Aí essa criança vai crescendo. Na medida que ela vai crescendo, o mesmo argumento não vai ser bom mais para dissuadi-la de fazer alguma coisa, ou para convencê-la a fazer aquilo que você quer que ela faça. A criança física nossa hoje, ela representa, ou pelo menos exemplifica, né, ou simboliza a criança espiritual que nós já fomos, mas já estamos entrando numa fase de, pelo menos, adolescência. Então, enquanto a humanidade era criança, enquanto a humanidade estava bem na infância, bem no início, era possível utilizar de alguns desses recursos para amedrontar, por exemplo, colocar o castigo, né? Fazer as pessoas temerem o castigo, temerem uma condenação, por exemplo, eterna, e aí as pessoas amedrontadas faziam aquilo que os líderes religiosos da época queriam. Só que foi passando o tempo, a inteligência foi desenvolvendo. A inteligência desenvolvida vai fazendo com que a criança vá caminhando para a condição de adulto. E, na medida que ela vai avançando nesse entendimento, nesse desenvolvimento, ela vai começando a entender que aquilo que falavam para ela antes, agora é muito absurdo. Então, é exatamente a essa conclusão que nós estamos chegando agora, principalmente com a doutrina espírita, que nos ajuda a desenvolver a nossa própria razão. Então, longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Mas como que era o Deus que foi apresentado? Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou do Egito, da terra, lá da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim. E aí vem aquela série de proibições, né? Não fareis imagem nem escultura de nada que está embaixo da terra e nem em cima nos céus. Não isso, não aquilo, não mateis, não furteis, não isso, não aquilo. E no primeiro mandamento aí da lei lá do Moisés, ele ainda fala que ele é um Deus ciumento, que é um Deus vingativo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos
até a terceira e quarta geração daqueles que fazem o mal. Então, imagine, eu quero fazer uma coisa errada, mas quando eu imagino que o meu filho, meu neto, meu bisneto, meu tetraneto poderão ser prejudicados por causa do meu erro, ou, de repente, por causa até da minha tentativa de acertar. Mas se eu errar, eu vou prejudicar todas as minhas gerações futuras, o que eu faço? Eu temo. Chega um tempo que eu começo a pensar melhor e começo a observar que nada disso aconteceu desse jeito. Então, o que eu faço? Eu fico descrente e aí eu passo a fazer até pior do que eu tinha pensado de fazer antes. Então, era a fase em que não havia conscientização pela razão. A conscientização era pelo medo. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que, ao mesmo tempo, é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com o castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam? Não haveria aí contradição? Então, agora está fácil para a gente raciocinar, né? O que o meu filho tem a ver com o que eu fiz errado? O que o meu neto tem a ver com o que eu fiz errado? Ou que o meu neto tem a ver com o erro do pai dele? Não é? Então, tudo isso aí foi gerando uma série de descrenças. E hoje, sem desmerecer esse momento, porque muitas vezes, muita coisa que é ensinada para a criança, quando não vai para o exagero, muitas dessas coisas, elas acabam sendo úteis no futuro. Porque, às vezes, um pouquinho de medo, um pouquinho de impedimento, sem ter condição de usar um outro recurso, pode ajudar a pessoa, para o futuro, a substituir o medo por cuidado. Aliás, eu até sugiro isso. Quem tem medo de coisas, principalmente um medo que está vindo lá da infância, precisa rever isso. Hoje, nós não estamos na fase do medo. A manifestação instintiva hoje, que nós chamamos de medo, nós precisamos entender como cuidado. Então, não é medo, é cuidado. E esse cuidado está totalmente embasado no ensinamento dos mais importantes de Jesus. Vigiai e orai. Vigiai, observe, avalie, veja bem o que você vai fazer. Tenha cuidado com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com os seus pensamentos, com a sua fala, com a sua ação. Cuidado. Isso é vigiar. Então, esse cuidado, ele não deve ser levado para o lado do medo. Ele vai ser levado para o lado do cuidado. Então, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar de tudo isso, mas não temer. Principalmente quando há uma possibilidade de esse medo virar uma doença, se transformar numa fobia. E eu passar, às vezes, uma existência inteira morrendo de medo das coisas. A lei de destruição, ela vem nos mostrar a necessidade da destruição, porque as coisas precisam ser destruídas para ser renovadas. Além dela mostrar a necessidade de destruição de algumas coisas para a renovação, ela vem também explicar aquelas coisas que, mesmo que a gente não veja ainda uma necessidade de destruir, a gente entenda que, se foi destruído, há uma razão boa para isso. Porque agora o Deus que nós acreditamos é um Deus bondoso, é um Deus soberanamente justo e bom.
E lá nos atributos de Deus, lá no princípio do Livro dos Espíritos, nós vamos ver os Espíritos mostrando Deus só com atributos bons. Então, esse Deus que nós passamos a acreditar, nós nunca vamos deixar de acreditar nele, porque não haverá contradição. Haverá, às vezes, incompreensão da nossa parte. Mas o ponto de partida é Deus é soberanamente bom e justo. Então, se aconteceu alguma maldade e se aconteceu alguma injustiça, Deus permitiu. E se ele permitiu, é porque isso vai ser bom para mim. Porque a proposta dele é de bondade, é de crescimento, é de aperfeiçoamento. Em momento algum, esse novo Deus me ameaçou. Mas a doutrina que veio agora com a terceira fase, com a terceira explicação sobre a revelação da lei de Deus, essa doutrina vem mostrar para mim que eu só sofro as consequências dos meus próprios atos. Então, se eu pratiquei o bem, eu vou receber todos os recursos do bem. Se eu pratiquei o mal, eu vou sofrer todas as consequências do mal. Isso é lógico? Parece lógico? Então, a gente vai vendo a lógica nesse sentido aí. Ora, pode Deus ser menos bom do que eu seria um homem? Outra contradição. Pois que Deus tudo sabe, sabia, ao criar uma alma, se essa viria a falir ou não. Então, Deus sabia. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna? Será isso possível, racional? Então, você vai fazer uma obra. Você sabe que a sua obra vai fracassar, vai dar errado. Você vai fazer? Então, se nós somos de uma obra divina, e ele já fez sabendo que ia dar errado, por que ele fez? Se ele sabia que ia dar errado, para quê, então? Então, ele fez porque ele sabia que ia dar certo. Porque ele tem uma organização, ele tem um planejamento do universo e tem experiências de resultados de situações das mais diversas no universo como um todo, e que essas situações deram certo. Mas quando nós trazemos para o nosso mundo aqui, para o nosso grãozinho de areia do universo, que é a Terra, agora nós vemos pessoas que se deram bem e que antes fizeram mal. Aí nós tivemos o exemplo do Santo Agostinho, que foi um dos que comentou para nós essa pergunta. Do Paulo, que antes era Saulo, que virou Paulo. Né? E de quantos outros espíritos que passaram pela Terra e que, aos nossos olhos, faliram, falharam, mas continuaram, se desenvolveram, cresceram. Nós vemos Jesus, não dizer assim que Jesus deixou isso tão obscuro, não. Porque a gente vê Jesus lá na cruz com 2 ladrões. Então, de cara aí, roubar é pecado capital, né? Não está na listinha lá, não, mas é. Então, eles roubaram, eles cometeram os piores crimes da época, porque aquele tipo de morte só era condenado, quer dizer, aquela condenação à morte só era para as pessoas que tinham sido barra pesada mesmo. E Jesus tinha sido considerado um deles, né? Por isso que ele estava lá. Mas o outro ladrão, por exemplo, o Dimas foi até chamado por nós, né? Nós chamamos hoje de o bom ladrão. Mas o Dimas tinha feito muita coisa, e ele mesmo falou com o colega dele do lado. Porque assim que o colega dele se dirigiu debochadamente a Jesus, dizendo para ele, né? Ele sabia, ele não acreditava naquilo. Né? Por quê? Ele estava querendo debochar. Porque, no fundo, ele acreditava que se Jesus fosse tudo aquilo que eles falavam que ele era,
Por que que ele não se salvou e estava ali na cruz? Essa era a crença do que estava à esquerda. Então, mas por que que você não sai daí e tira a gente também dessa? Aí o Dimas fala para ele, chama a atenção dele, dizendo que ele não falasse daquele jeito. Porque ele, Dimas, tinha entendido que eles estavam ali por responsabilidade própria, porque eles tinham contas a pagar. Ele já estava consciente disso. Ou seja, todos nós somos responsáveis pelos próprios atos. Mas que ele, Jesus, não estava ali por isso. O Dimo sabia disso. Ele tinha entendido isso. E aí ele se dirige a Jesus. Falou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres lá no paraíso. E aí Jesus se dirige a ele carinhosamente, tranquilamente, e diz para ele, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É a mesma coisa. Só mudou a vírgula de lugar, mas não alterou a profundidade do ensinamento. Ou seja, esse ladrão, Jesus acabou de dizer a ele que ele estaria lá no paraíso. Então, isso já nega essa ideia de vida, de condenação eterna. E quem falou diretamente foi Jesus. Então, a gente vai vendo tudo isso. Então, será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que a alma faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que, dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Então, aqui é que está o ponto que a gente tem dificuldade de entender. Então, quando ele fala que nós teríamos oportunidade, Deus sabia, sem dúvida, que a alma faliria, ou o espírito, mas lhe deu meio de se instruir. Então, esses meios, ou seja, essa oportunidade, nós chamamos de misericórdia. E transformamos o entendimento de misericórdia em perdão. E já entendemos que o perdão, ele já está constituído. Ele é causa pétrea na constituição divina, o perdão. Todos nós temos acesso ao perdão, que foi outro ensinamento de Jesus para Pedro. Não perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Ele quis dizer com isso, e está fácil de entender, que Deus age dessa forma conosco. Caso contrário, ele não poderia exigir que os homens agissem assim, que os homens perdoassem infinitamente, porque Deus perdoa infinitamente. Então, quando Deus perdoa infinitamente, nós vamos entender que o perdão já está caracterizado, já é causa pétrea, já faz parte da constituição divina. O que vai acontecer, então? Ele vai permitir que nós tenhamos oportunidade de ser perdoados, né? A porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Então, aí que está os nossos sofrimentos, as nossas dores de hoje. Todas as nossas dores de hoje fazem parte do esforço que precisamos empregar para conseguir a nossa redenção. Porque as dores de hoje são oportunidades para consertar aquilo que nós fizemos errado antes. Então, na mensagem que o Delano leu lá no início, se não me engano, acho que foi isso mesmo,
ele fala da caridade que cobre uma multidão de pecados. O que ele diz, então? Vai lá para a casa espírita, vai fazer campanha do quilo, vai fazer enxovalzinho, vai coordenar, vai participar da distribuição de alimentos para os mais necessitados, vai participar do bazar, vai organizar as tarefas, as mais simples, aquelas que todos podem fazer. Vai fazer cada um dentro da sua especialidade e principalmente dentro da sua necessidade, vá para lá fazer. Faça o melhor que você puder. Faça bem feito. Lá eles dão o nome isso de caridade. E disse lá no Evangelho, no capítulo 15, que a caridade cobre multidões de pecados, né? Que fora da caridade não há salvação. Então, é isso que nós estamos fazendo em nome da caridade, que vai nos ajudando, através de algum esforço, para conseguir a nossa redenção. Aí eu vou na casa de uma pessoa que um dia eu maltratei, prejudiquei, e levo para essa pessoa uma mensagem de paz, uma mensagem de perdão, uma mensagem de esperança. E essa pessoa, não sei quem é, nunca vi nessa existência. Mas ela é alguém que um dia eu já levei uma mensagem contrária para ela. Intimamente, ela inicia o processo de perdão. Aí ela vai lá para o centro espírita, onde eu estou, porque ela viu o endereço do centro espírita na mensagem que eu entreguei. Lá no centro, nós vamos encontrar novamente. Nós vamos fazer tarefas juntos novamente. Vamos aprender, vamos estudar juntos. E ao estudar juntos, nós vamos fazendo a nossa redenção, nós vamos nos redimindo juntos, cada um fazendo uma coisa. Por isso que na casa espírita, nós temos algumas dificuldades maiores com algumas pessoas. Temos facilidades com outras. Mas, principalmente aquelas com quem temos dificuldades, é que precisamos nos esforçar mais, porque esse esforço é que vai fazer a redenção. Mas olha como que ficou simples. Então eu vou e faço isso. Tá, aí você vai e faz isso. Lá no centro. E lá você vai se sentir quase que obrigado a fazer isso, porque lá vai ter gente que conhece do assunto também, que vai entender e vai perceber quando você fizer errado. Mas aí você vai e faz. Mas lá na sua casa tem um grupinho também precisando de redenção e você precisando se redimir com eles. Aí você vai lá, aprende, e eles dizem assim, a caridade começa em casa, né? A prática da caridade real será em casa, mas você vai aprender isso lá no centro, lá na igreja, lá no Evangelho. Aí você vai levar para casa e lá em casa, onde estão aqueles que nós não respeitamos, aqueles que nós nos acostumamos com eles e que criamos uma rotina e já achamos que eles não precisam ter nenhuma importância, nenhum respeito, nenhuma consideração, são pessoas que às vezes nós tratamos pior do que o nosso cachorrinho, o nosso gatinho. Aí nós vamos atentar para isso. Opa! Eu preciso conviver bem com as pessoas que moram comigo na mesma casa, porque essas pessoas, seguramente, as mais difíceis, inclusive, são aquelas com quem eu convivi mal no passado e eu estou confirmando isso e continuando isso agora. Então, eu preciso mudar o meu comportamento com essas pessoas. E aí nós começamos a fazer uma reforma íntima, uma reforma de dentro para fora, e vamos começar a ver essas pessoas, como gente. Nós vamos aprender a valorizar o ser humano como ser humano, e não como aqueles seres humanos que às vezes tratamos como se fossem objetos no nosso dia a dia. Aí nós vamos desenvolver a sensibilidade pelas pessoas, porque nós vamos entender
que estamos eternamente vivos e juntos, e o amor divino faz a união cada vez mais definitiva entre nós. E o melhor é que sejamos unidos no amor, no bem e na paz. Mas o amor, o bem e a paz precisarão ser construídos a partir de todos os nossos enganos do passado. Isto toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir, certo? Está escrito aqui. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Então, o Delano falou da interpretação da figueira, né, da figueira que secou, ele falou de todo o simbolismo da figueira, da árvore, a relação, quer dizer, a figueira ou a árvore representando a pessoa, o Evangelho confirmou isso, né? Aqui, ele fala que o eterno é também uma expressão que nós usamos figuradamente, todos nós já usamos figuradamente. Nossa, mas aquela injeção doeu tanto que durou uma eternidade. Quantas vezes a gente fala isso? Dura um segundo, às vezes, alguns segundos. A gente fala, durou uma eternidade. O que significa? Falou figuradamente. Para designar uma coisa, principalmente uma dor que a gente acha que foi de longa duração e cujo termo não se prevê, embora se saiba bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos que, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e, do outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam. Quantos milênios nós já estamos na caminhada como seres humanos, buscando a nossa redenção? E quanto tempo vai durar isso? Mas, especialmente, enquanto estivermos passando pelas dores, consequência das nossas atitudes do passado, nós estaremos chamando o castigo, nós também batizamos a dor de castigo, né? De eterno. Porque dura muito. Às vezes dura a encarnação inteira. Tem pessoas que nascem, crescem e morrem sofrendo algum tipo de dor, de dificuldade. Que há, pois, de admirar, então, em tudo isso aí? Não esqueçamos, principalmente, que não lhes permitindo a sua inferioridade de visar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que dizer uma punição. Demais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. E só nas escolas, esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertantes dos terrores, poderão aumentar o número dos incrédulos.
A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Então, o fogo é tranquilamente a representação simbólica da dor. Então, a dor é a representação do fogo, que tem uma característica destruidora, de eliminação do problema, da dificuldade. Então, esse fogo transformado em dor que chega para nós é o fogo que vai nos levar à transformação. Ele é o elemento purificador. É ele que, através da dor que nós sentimos, vai eliminar todas as vibrações ruins, todas as vibrações negativas que viemos desenvolvendo através de um passado longo, de muitas existências às vezes. Mas quanto mais fogo, quanto mais eterno parecer esse fogo, mais nós sentiremos necessidade de mudar. Mesmo relativamente à adoração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. Então, como seria? A pena é eterna se eterno for o erro. A pena deixa de ser eterna quando o erro não é eterno, quando nós resolvemos mudar, nos transformar. Aí a pena deixa de ser eterna. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirão. Então, veja que conclusão. Mesmo relativamente à adoração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, acima indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo, porque em cada indivíduo a possibilidade que temos de mudar faz com que a pena deixe de ser eterna, porque assim que mudamos e começamos a fazer a nossa transformação, nós vamos percebendo que a dor vai diminuindo, a esperança vai surgindo e nós vamos crescendo. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirão. E esse é o papel da religião. Fazer com que as ovelhas desgarradas se voltem para o rebanho. E nós, ovelhas desgarradas, que fomos ou que ainda somos, fazemos parte do rebanho do bom pastor, que é Jesus. E ele nos convida a voltar para ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Como que esse cidadão, como que esse pastor nos convidaria a ir a ele, encontrar alívio para as nossas almas, se ele sabia ou saberia que nós estávamos condenados eternamente ao fogo do inferno? Então, até aí nós vamos vendo todas as contradições e agradecemos a todos pela oportunidade de hoje, nos convidando a refletir mais, a pensar mais, a buscar mais sobre esses diversos ensinamentos que estamos desenvolvendo.
Obrigado. Jesus ilumina todos nós.